gentileza, você pode. Você que está bem para casa, pode de pé, você que pode, tá? E vamos lá. Querido Deus, Pai que está no céu, esse Senhor a vida do teu filho. Abençoa ele, Jesus. Que o Senhor prospere, Senhor, na vida dele através da tua palavra. Toma ele, Jesus. Derrama as tuas graças, derrama as tuas bênçãos. Fala conosco através da sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos receber com palmas bem alegres de nós, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Hoje o Senhor vai falar, né? Já está falando e vai falar aqui nesta noite. Hoje nós vamos aprender como um homem simples, humilde, de pastor, se tornou rei. Aleluia, glória a Deus. Vamos aprender um pouco como ele se tornou rei. Qual foi o segredo? Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, primeiro. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é poderoso, aleluia. Deus, ele está fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite, e vem e veste a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouviu Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos. Ele disse: vem para sacrificar o Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te irei saber que há de fazer, e o joelhei a quem eu te disser. Amém? Somente até aí, pode se assentar, aleluia, sem agradecer ao Senhor com palmas. Glória a Deus. Porque ele está aqui. Mas irmãos, a palavra que eu venho falando, aleluia, que há um tempo atrás, Israel não tinha rei nenhum. Para você entender, eu vou voltar um pouquinho mais atrás. E não tinha rei naquele lugar, pois então os filisteus sempre roubavam aquele povo, sempre o massacravam, matavam e faziam o que quiser. Mas Deus fala para Saul, o povo pede um rei para reinar. Glória a Deus. Então Deus ele dá uma mensagem para Samuel para ungir Saul rei. Então acontece esse processo. No começo, aleluia, Saul ele fazia muito bem aos olhos de Deus. E tudo que Deus mandava o profeta Samuel para Saul fazer, ele fazia. Mas aí então, aleluias, como ele achava que era um rei, e não precisava de ordenança de Deus para reinar. Então Saul começou a fazer coisas horríveis perante aos olhos de Deus. Deus mandava fazer um algo, Saul fazia outro diferente. Deus mandou acabar com os malequitas, inimigos de Israel, e Saul deixou o rei vivo. Então, Deus viu aquilo, e Deus falou: não é bom isso acontecer, porque Saul não está ouvindo mais os meus mandamentos, não quer fazer conforme a minha vontade. Saul ele cresceu de uma maneira como rei, que achava que Deus para ele não era mais o problema, não era mais a solução, porque Saul como rei, aleluia, ele vencia todas as batalhas. O Senhor fala que Saul e Jonathan, seu filho, era como urso e leão em uma batalha, não perdia uma guerra. Mas aí onde entrou, aleluia, a soberba de Saul. Saul cresceu. Saul falou: eu sou rei, então eu não preciso de Deus me aconselhar. Então um dia o profeta Samuel, a qual estava ali, eu penso, sentado na sua casa em algum lugar orando, o Senhor pega e fala com ele: olha, me arrependi de ter ungido Saul como rei. Eu rejeitei
Saul, agora vai, encha o seu vaso, o seu pote de azeite e vai a um lugar e lá eu irei te mandar o que deve fazer, porque dentro da cidade é um homem chamado Jessé e um dos seus filhos será rei de Israel. Samuel falou para ele, e se Saul ficar sabendo disso, irá o matar. Porque Saul chegou em um nível que ele matava os sacerdotes de Deus. Saul chegou em um nível que não consultava mais a Deus, mas consultava a feitiçaria. Aleluia. Saul, ele ficou rebelde. O Senhor esqueceu, o Senhor rejeitou Saul pela rebeldia de Saul. Então o Senhor diz, olha, pega uma das bezerras e vai, diga que vai fazer um sacrifício. Deus criou essa estratégia. Preste bem atenção que eu vou trazer no tempo de hoje. Mas Deus, ele já estava sondando uma pessoa que Deus, ele achava graça dele, a qual o seu nome era Davi, a qual, aleluia, o Espírito de Deus estava sobre Davi, a qual, aleluia, o Senhor se agradava de Davi de uma maneira maravilhosa. Então o profeta Samuel foi a esse lugar. E antigamente, quando o profeta chegava em algum lugar, o povo já ficava com medo, perguntava, a sua vida aqui é de paz? Aleluia. Porque naquela época, um profeta de Deus era bem mais respeitado do que um rei. Aleluia. Porque o profeta de Deus era boca de Deus para aquele povo, era porta-voz de Deus naquele lugar. Então Samuel ali, oferecendo um sacrifício ao Senhor, e convidou Jessé, o belemita. Aleluia. E o Senhor, aleluia, falou, este é o homem, vai à casa dele. E quando o profeta chegava em uma casa, ele era bem recebido, a melhor comida, lavava os seus pés. Então Samuel disse, olha Jessé, eu vim aqui com uma missão. Deus me enviou aqui porque um dos seus filhos será rei de Israel. Aleluia. Então Jessé começou a apresentar os homens, os filhos ali. Samuel já olhando primeiro falou, olha, ele é forte, alto, com certeza esse será o rei. Mas o Senhor repreendeu e falou, olha Samuel, não é esse o rei. O homem vê a aparência, mas eu vejo o interior. E foi indo, um por um, e não era nenhum. Samuel perguntou, por acaso só tem esses filhos? Ele diz, não, tem o mais novo, cuidando da ovelha, cuidando das ovelhas lá no pasto. Aí onde eu quero entrar na palavra. Aleluia. Deus, ele já marcou o encontro com Davi, porque Deus, ele conhecia o coração de Davi, porque Davi, ele era um menino e que era tudo esquecido para todos, ninguém dava mínima para Davi. Davi vivia no campo, Davi cuidava de ovelhas, Davi, aleluia, se enfrentava perigos para cuidar de ovelhas, aleluia. E como um menino mal experiente em batalha iria ser rei, aleluia. Então mandou chamar Davi, a qual eu penso no campo, aleluia, glória a Deus. Davi com a sua simplicidade, com a sua roupinha, as suas ovelhas ali, e ele tocava a harpa, aleluia, adorando a Deus. Davi, a arma de Davi não era uma espada, não era um escudo, não era uma lança, mas era algo muito poderoso, era uma harpa, a qual ele tocava. O Espírito Santo de Deus pairava naquele lugar. Mas Saul do outro lado ficou atormentado de espírito. Aleluias. Davi era a arma que Deus estava preparando para matar o gigante filisteu. Se Saul estivesse na presença de Deus, fazendo tudo perfeito aos olhos de Deus, Saul venceria aquele gigante fácil. Aleluias. Então chama Davi e Deus fala, é esse que eu vou ungir como rei, é esse que eu quero, é esse que eu quero governar o meu povo. Mas Deus já sabia o que lá na frente ia acontecer com Davi. Aleluias. Davi foi ungido ser rei no meio dos seus irmãos. Todos ficam assim, mas como pode?
Aleluias. As pessoas, a família de Davi, os irmãos de Davi, rejeitavam Davi, não gostavam de Davi. É assim no tempo de hoje na nossa vida, meu querido. É assim, aleluia, na nossa vida. Talvez você é rejeitado, talvez ninguém dá mínima por você, talvez, aleluia, você fica para lá, talvez a sua família te abandona, os seus amigos te abandonam, mas você é a arma preparada para Deus para vencer Satanás. Você é a arma importante, meu querido, para vencer a luta. Você é a arma, meu querido, para expulsar Satanás, para mostrar para a sua família, para mostrar para essa cidade que você é capaz. Você pode ser pequeno, você pode ser humilde, mas Deus se agrada de você, porque a autoridade e a unção está na sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Deus te ungiu hoje para ser rei. Deus te ungiu hoje para você vencer. Ah, Deus glorioso. Oh, Deus do mistério. Mas aí Davi não ficou sendo rei de um dia para o outro. Teve uma preparação. Ele teve que passar, aleluia, glória a Deus, pela luta, pela provação, pela humilhação. Os seus irmãos não gostavam dele. Os seus irmãos o rejeitavam. A sua família não dava nada. Via aquele menino, aleluia, glória a Deus, Francino. Via aquele menino sem formosura no sol. Mas Deus já tinha um encontro marcado com ele. Deus, ele já sabia do plano, do negócio. Era Deus que estava no meio. Deus está no meio da sua solução. Deus está no meio do teu problema. Esse gigante, aleluia, glória a Deus, vai cair por terra que assola a sua vida. Esse gigante, aleluia, que tem apontado o teto para você e falando que você não vai conseguir. Aleluia. E de repente surgiu um homem, um filisteu, Golias gigante, começou a afrontar Israel de uma maneira grande. Começou a falar: por acaso não tem homem em Israel que possa me enfrentar? O povo estava com medo, porque se uma autoridade fica com medo, o povo fica com medo. Se o rei fica com medo, todo mundo fica com medo, porque o rei se destaca, porque o rei é aquele que está na frente de tudo, aleluia. Se o rei recuar, todos recuam. É assim você na família. É assim você na tua família. Se você tem medo, se você recuar, todos vão ter medo, todos vão recuar. Aleluia. A batalha acontecendo ali. Jesus disse: olha, vai ao campo, Davi. Leva comida para os seus irmãos que estão na guerra. Davi foi. E Davi ali conversando com seus irmãos. E eis que ele ouviu um homem afrontando. Eis que ele ouviu o gigante falando: olha, cadê? Não tem ninguém. Aquele gigante humilhava o povo de Deus. Aquele gigante zombava do povo de Deus. Aquele gigante ria daquele pessoal. Aleluia. Davi fala: mas quem é este homem para insultar o exército de Deus? Eu vou lutar com ele. Sabe o que os seus irmãos dizem? Para com isso, Davi. Você não entende nada de guerra. Você não entende nada do que você conhece sobre ovelhas. Foque para as suas ovelhas. Aleluia. Davi, eu vou lutar contra ele. O rei ficou sabendo e falou: Davi, esse homem é experiente em guerra. Este homem não perdeu uma guerra, Davi. E Davi: olha, rei, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eis que apareceu um leão e um urso, e arrebatou uma das ovelhas. Eu fui atrás e o matei. E isso eu farei a mesma coisa com esse gigante. Talvez você olha, talvez o inimigo comece a somar, talvez o inimigo comece a insultar você. Você fala: hoje eu vou lutar com esse gigante. Tem pessoas de perto que falam: para com isso, olha só esse gigante.
Olha só esse inimigo. Aleluia. Talvez você se levantou, meu querido, e disse: hoje eu vou lutar contra esse gigante. E tem pessoas que falam: para com isso, você não entende nada disso. Aleluias. É onde você fala: olha, eu tenho um Deus que fez todas as batalhas. Eu tenho Jesus que morreu na cruz. Eu tenho Jesus que ressuscitou e está aqui comigo. Você tem que partir para cima dele. Você tem que, aleluia, vencer esse gigante. Então Saul falou para ele: olha, pai, mas toma aqui a minha armadura. Colocou aquele trem de Davi. Davi nem conseguia andar. Aleluia. Ei, meu irmão, escute uma coisa: a minha armadura não serve para você. A sua armadura não serve para mim. Cada um tem uma armadura para vencer, para o combate. E aquela armadura de Saul não era para Davi. Saul, ele lutava com arma. Saul lutava com lança, com espada, com escudo. Davi não. Davi tinha a presença de Deus. Davi tinha harpa. Davi era o segundo coração de Deus. Aleluia! Ei, será que você é o segundo coração de Deus? Aleluia. E faltando um pouco, Deus o rejeitou Saul. Cuidado, aleluia. Seja obediente, para que Deus também não te rejeite. Porque é ruim ouvir essa palavra. O próprio Senhor rejeitar uma pessoa é muito ruim. Porque Saul se tornou perverso. Saul se tornou desobediente a Deus. Davi foi. O povo até chamou a pessoa: oxi, esse menino está equivocado. Como ele vai lutar com um gigante experiente usando uma vanta e um pau? Aleluia. Ei, você não pode ter espada, você não pode ter lança, você não pode ter escudo, mas você tem a presença de Deus para vencer Satanás. Você tem a autoridade de Deus para vencer. Exalte a Ele, aleluia. Aleluia. Você não precisa de uma espada para vencer Satanás. Você não precisa, aleluia, de um escudo para vencer ele. Mas você precisa da presença de Deus, a fé de Deus. Aquele gigante olha e fala: não acredito. O povo de Israel está mandando criança para me enfrentar. O povo de Israel está mandando menino para lutar comigo. É um covarde. Mas Saul esqueceu. Aleluia. Até mesmo Saul esqueceu que Deus era um Davi, porque Saul estava cego espiritual. E aquele gigante também. Aleluia. Então, resumindo da história, Davi lançou aquela pedra e aceitou o gigante. Ele ficou ao chão. Aleluia. E Deus mostrou para aquele povo que Deus é na vida de Davi. Aleluia, Deus! Deus começou a engrandecer Davi. Deus começou a fazer um projeto, aleluias, com Davi. Chegou um dia que Saul estava atormentado de espírito. Chamou Davi, a qual Davi tocava, o espírito imundo saía. Você tem essa autoridade. Você tem essa autoridade, meu querido. Você tem essa autoridade de Deus. Você tem esse Espírito Santo de Deus. Ei, se Deus mandar você ir, vai. Se Deus mandar você expulsar Satanás, expulsa. Se Deus mandou você, aleluia, orar por pessoas enfermas, por pessoas, aleluia, com possessão de legião, de demônios, vai, porque Deus é com você, porque o Espírito Santo de Deus é na sua vida. Aleluia. Chega, aleluia. Chega, aleluia, de ser insultado por esse gigante. Mas que gigante é esse, evangelista? Satanás. Esse gigante do levante. Esse gigante da porta fechada, da enfermidade. Deus, ele te deu autoridade. Deus, ele confia em você para você vencer. Aleluia. E Davi assim cresce.
a qual Saul matava 1000 filisteus, Davi matava 10.000 milhares. Davi começou a se destacar, meu Deus. Aí cresceu a inveja em Saul. Saul falou, mas que isso? O povo na rua fica clamando, fica falando, Saul matou isso e Davi matou aquilo. Saul irou perante Davi. Então começou a perseguir Davi. Olha só o que Davi passou para se tornar rei. Davi foi perseguido, Davi foi chorado, Davi, aleluia, teve que se esconder. Aleluia. Porque Saul o queria matar. Ei, o Senhor lhe ungiu. O Senhor está te preparando, te capacitando. Eu não sei qual é o plano de Deus na sua vida. Talvez você está sendo perseguido. Talvez você está sendo humilhado. Talvez você está sendo desamparado, bombardeado por Satanás. Mas calma, porque tudo tem uma preparação. E você vai vencer. Aleluia, Deus vai mostrar que você é capaz. É só uma questão de tempo, meu querido. Fique atento à bênção de Deus. Aleluia.